Oi, gente bonita, e hoje nós vamos falar sobre Don't Deny It, Defy It. Eu tava tentando achar uma versão disso em português e, curiosamente, num país que tem um problema enorme quanto a pessoas negando o racismo, o Cartoon Network não disponibilizou uma versão disso. Olha, pra começo de conversa, eu entendo, eles botam coisa como comercial, eles estão meio que tentando mostrar que o mundo de comerciais, desenhos, não sei o que, é tudo faz de conta, então as coisas são meio que puras demais. Tanto que eles estão falando de um problema que os Estados Unidos não têm desde os anos 60, eu acho, e até aí tudo bem. Aí você coloca uma criança, uma pessoa que não tem como ter tido experiência, dizendo, mas isso nem acontece. Eu chuto que a grande maioria das crianças não se colocaria nessa posição, mas é Steven Universo. Steven Universo literalmente é acusado de othering, ou trismo, porque eles colocam as pessoas que poderiam ser gays, ou ter fusões, ou ter situações tal, como aliens. Então, deixamos tudo isso de lado. Digamos que vamos nos focar na mensagem. A mensagem é, você não deve negar racismo quando é visto. Você vai realmente me dizer que uma pessoa vendo um comercial e aí dizendo, mas eu acho que isso não acontece, negar racismo, porque, de novo, é uma criança, não tem como ter tido experiência, como diabos ele saberia que aquilo existiu ou não. 2, você faz questão de botar a criança tendo a culpa branca, que é basicamente um problema que realmente existe, de a pessoa que não é parte de uma minoria se sentir mal, não porque a minoria enfrenta problemas, mas porque se sente responsável pelos problemas. E 3, e o mais importante disso tudo, você acha que isso vai fazer alguma diferença? Porque se isso tiver realmente uma consequência, seria deixar muito mais gente com culpa branca. Culpa branca não é uma coisa boa. Culpa branca é o troço que faz pessoas ouvirem gente que não faz o menor sentido só porque é de minoria. Eu entendo que eu não sou de uma minoria, pelo menos não fora de uma escala global, porque escala global eu sou latino. Eu sempre aponto isso pra mostrar quão estúpido é como as pessoas te colocam numa minoria, num grupo, né, tal, sem ter nenhum conhecimento se você estaria ali ou não, porque eu sou branco no Brasil, mas eu sou latino internacionalmente. Eu já vi muita gente dizendo que eu tenho voz de mulher, então eu sou uma mulher. E qualquer pessoa com um mínimo de noção sabe que existem homens de voz fina, do mesmo jeito que qualquer pessoa com um mínimo de noção sabe que ser confundido com uma mulher pelo telefone não é um problema tão grande quanto racismo. É só muito, muito, muito engraçado um show que depende tanto de mostrar coisas como progressistas, e isso eu não estou falando da história, eu estou falando de como a produção fez questão de colocar isso, achando que isso é uma boa ideia. Sabe o que é racismo? Até onde eu posso ver, uma pessoa olha pra você e decide o que você pode ou não pode, o que você deve ou não deve. Todo preconceito é basicamente isso, tá? O pouco preconceito que eu passei, que é pouco, eu sei que é pouco, é de tipo, pessoas olharem pra mim e dizerem, você é professor de inglês, mas você não tem trabalho de verdade? Porque todo mundo acha que aquele professor de inglês que acabou de entrar no curso, que não sabe ensinar porra nenhuma, que não tem apoio pedagógico porque os cursos são sacanas, aquele cara é a profissão inteira. Do mesmo jeito que eu tenho certeza, pelo que eu ouço da minha esposa, que uma pessoa negra sofre muito disso, de pessoas literalmente falando você tem que, ou você não pode. Hoje mesmo ela estava me falando que a Nath Finanças, que é uma youtuber negra, está sendo acusada de ser palmiteira porque ela tem um namorado branco desde sempre, mas só descobriram depois dela ficar famosa. Então ninguém vai realmente tentar entender a situação, vão só fazer uma acusação solta. Isso é o preconceito. E todas as consequências disso. Você fazer uma acusação ou tomar uma decisão solta sem pensar em nada. Tem um micro nanosegundo ali de lugar de fala que poderia ter funcionado, não funciona, mas poderia ter funcionado, que é o cara dizer, ei, eu não sabia, mas aí você tem as pessoas, literalmente uma pessoa adulta que tem mais influência e tal, não vira e diz, ei, vamos pesquisar, eu vou te mostrar isso. Não, essa pessoa é
automaticamente obrigada a saber tudo o que ocorreu que ela não sabe. Como diabos você acha que vai melhorar a situação assim, se a sua expectativa é eu não vou fazer nada, você é que tem que ter sabido desde sempre e você deve se sentir culpado com a imensa quantidade de bosta que outras pessoas fizeram e que você não está envolvido. E também eu acho que vale deixar claro, isso não quer dizer que não existe racismo. Claro que não. A ideia de vamos mostrar que isso existe e vamos ensinar crianças, adolescentes, adultos, que esse tipo de preconceito existe e deve ser confrontado, é muito boa. Você deve fazer algo assim, mas você não pode cometer exatamente o erro que eles estão mostrando no começo, que é deixar tudo mais puro. Então, se hoje é ridículo alguém falar sobre não poder haver casamentos interraciais, que dependendo do estado dos Estados Unidos, eu me lembro que chegaram a existir leis contra isso até os anos 70, você também não pode virar e falar como se a gente tivesse nos anos 2000, em que ninguém podia nem falar sobre homofobia ou transfobia, sem imediatamente alguém dizer, mas você não sabe, você não é seu lugar de falar, não. Gente, bota uma criança, mesma situação, quer usar a mesma situação? Mas isso nem acontece, né? Não, acontece sim, bastante. Sério? Aí a pessoa se interessa, porque é uma criança, porra. É uma criança, tem curiosidade, vai querer saber o que diabos está acontecendo. Não ia nem dizer que não acontece pra começo de conversa, tá? Parece que ninguém viu o vídeo do garoto sabendo que tem 2 caras casados e que ele fala, legal. Porque crianças não têm o preconceito maldito que todo mundo tem de achar que o mundo só pode funcionar do jeito que é na cabeça deles. Porra! Bota isso, fala, não acontece a beça, aconteceu até tal dia e hoje muita gente ainda continua isso, apesar de ser ilegal ter essa limitação, e continua e tal. Detalhe, eu acho que vale apontar, aqui no Brasil, a comunidade negra faz isso. A comunidade negra vira para pessoas negras e dizem, você não pode se casar com um branco. Isso não quer dizer que é preconceito contra branco, me parece que é uma falha de interpretação da situação, mas, putz, você vai realmente fingir que você vai resolver todo um problema sociológico e vários problemas legais virando pra uma criança e dizendo você tinha que saber. É que nem o bando de gente que finge que colorismo não é racismo. Você está inventando motivos pra separar essas duas coisas pra você poder dizer que pessoas negras não podem ser racistas. É claro que elas podem, elas são pessoas. Elas podem cometer os mesmos erros que todo mundo. Mas chega, eu posso ficar falando disso pra sempre. A parte da culpa branca eu concordo, não é porque é uma pessoa de minoria que ela vai estar 100% certa o tempo todo, porque se a gente seguisse essa lógica, pessoas como a Lily Orchard estariam certas o tempo todo, e isso não seria algo bom. Se você conhece a Lily Orchard, você sabe por que eu tô falando isso. Eu, por exemplo, eu sou bissexual, como muita gente sabe, eu já falei isso em alguns vídeos, e já teve gente me acusando, por exemplo, quando eu falei que eu não acho preconceituoso as piadas de gays nos Looney Tunes, que é aquela... A maioria que tem é uma referência a um filme, que eu não me lembro o nome agora, que é aquela de o cara tá disfarçado de mulher, daí ele revela que é homem, e o outro cara fala, eu não me importo, ou, tanto faz. Sei lá, que ele gosta do cara mesmo ele sendo um homem e não uma mulher, então ele seria gay ou bissexual, e eu não vejo preconceito nisso. Já veio gente me falar que eu tava apoiando coisa ruim, e já teve aquele antigo argumento lá que já veio gente me acusar também de você não é bissexual de verdade. E as pessoas que falam isso estão usando a falácia do escocês de verdade. E sobre o movimento negro, eu tenho que concordar também. É interessante você ver, né, que, por exemplo, a gente comentou sobre a sketch do programa Chespirito que se chama O Sanduíche da Paz, que é uma sketch do Chaves, que fala muito melhor sobre preconceito do que esse PSA do Steve Universo. Algo que foi feito nos anos 90 conseguiu ser melhor do que um PSA que foi feito em 2020. E é basicamente isso que eu tenho para falar, pessoal. Assistam o meu ponto no meu canal e vemos vocês no próximo Ponto Contraponto.